Vibradores e vibradoras, começa agora mais um episódio do Dibre da Vaca, o melhor podcast do mundão, vocês já sabem disso, né? Dessa vez estamos aqui para falar de mais um jogaço, só que não é claro, né? O empate colorado com o Ceará, lá na Arena Castelão, um 1-1, né? Aquele joguinho horrível, Inter time reserva, misto, poupando todo mundo para tentar a virada contra o Colo-Colo. Ainda assim conseguiu um empatezinho, achei que seria mais difícil, mas o Inter teve até chance de ganhar, talvez, mas uma atuação melhor do que eu imaginava, talvez o Ceará seja pior. Enfim, já estou me alongando aqui nesse preâmbulo. Antes de mais nada, pessoal, não se esqueçam, se inscreva no canal, like, joinha, comentem aqui embaixo, compartilhem o vídeo, que ajuda muito. Meu querido amigo Rodrigo Cordeiro, seja muito bem-vindo. Fala, Fernando, beleza? Belezinha, meu querido, belezinha. Então, meu velho, mais um empatezinho do Inter nesse Brasileirão. Escalação bem mexida. Vou começar com o amigo, então. Escalação de Mano Menezes para essa partida. O que o amigo viu dessa escalação? Olha, Fernando, é nítido, né, que o foco do Inter não dá para esconder, sempre foi a Sul-Americana. O que não se esperava era tomar um 2-0 da forma que tomou contra o Colo-Colo lá. Então, o Inter agora optou por poupar, né, e levou praticamente, botou a campo o time reserva e levou uma gurizada lá para o Ceará, né. Olha, eu vou te dizer assim, ó, eu esperava um pouco mais de ousadia na escalação, vou ser bem sincero contigo. Acho que na parte defensiva ele não tinha muito o que ser feito de diferente, né? Talvez a única coisa que poderia ter mudado, e aí é uma coisa que eu prezaria um pouquinho mais, por mais que tenha sido o autor do gol, mas daqui a um pouco o Moisés pode vir a ser o jogador a ser escalado na terça-feira. Eu gostaria de ter visto o Taualara na função dele ali pelo lado esquerdo e um pouquinho de ousadia mais na frente, porque Lisier e Johnny a gente sabe que não vai ter muita coisa. E aí o Inter botou de uma certa forma os dois volantes, o Taualara como uma espécie de ponta esquerda, né? O Tyson centralizado, o Caio Vidal pelo lado direito. Eu gostaria de repente ter visto um Maurício ou um Estevão ali como ponta esquerda, sacava o Moisés, mas eu acho que o Moisés jogou muito mais para ser uma experiência no time, né? Já que era um time bem modificado e que tinha o Moledo por um lado direito mais experiente e ele pelo lado esquerdo. Então, não tem muito o que comentar, assim, eu acho que o Mano tentou, de uma certa forma, equilibrar um pouco isso. Mas a gente percebe que não deu muito certo, né? O Inter foi bem pressionado nos primeiros minutos, até teve uma chance com segundos ali, que o Wesley escorrega e não pega bem na bola, né? Foi pressionado, tomou o gol, não se acuou, isso foi bem positivo, porque normalmente quando o Inter toma um gol, ele desestabiliza. Pelo contrário, o Inter logo em seguida fez o gol, criou algumas chances, terminou o primeiro tempo, a meu ver, criando as melhores chances e tendo um certo controle da partida, né? Sim. No segundo tempo, eu acho que foi o que a gente estava conversando aqui fora, foi um dos piores jogos assim de futebol de ver, porque os jogadores se preocuparam muito mais com discussão, com briga, do que propriamente com o jogo, né? E terminou naquela pataquada lá do Cadorini, tentando dar um pescoçaço, esgoelar o adversário, né? Mas aí tu vê o quanto falta ainda cabeça, maturidade para alguns jogadores, né? E falta principalmente minutagem. Eu acho que o Inter, de uma certa forma, o Inter, de uma certa forma, ele explora a questão de ter achado um time titular e movimenta pouco as peças, mas, por exemplo, o Cadorini é um jogador que jogou bem pouco nos últimos meses. O próprio Estevam fez o gol que foi anulado na terça-feira. Eu achei que ele poderia, né? Seria um jogo interessante para ele jogar uns bons minutos, jogou pouco. Isso não faz sentido. São coisas que o próprio Maurício, que normalmente é um dos primeiros a ser chamado, foi entrar do meio para o final do segundo tempo, sabe? Então, isso não entendo. Eu não consigo entender algumas coisas. Eu acho que, de repente, o Mano, talvez o Maurício possa ser uma peça que ele vá utilizar na terça-feira, e por isso, né? Porque daqui a um pouco, como o Inter precisa fazer gol, não sei como é que está a questão do DPN ainda. Eu fiquei meio por fora essa semana na questão de acompanhar o Inter depois do jogo, então eu realmente não sei.
Então, daqui a pouco ele pode vir a ser uma peça ali a ser utilizada, né? Mas, cara, eu acho que é um bom ponto que o Inter conquista pelo time que levou a campo, principalmente pelos jovens, mas dava mais, né? Porque é um Sim, Ceará bem dava. frágil, né? É um Ceará que também estava poupando, é um time bem fraco esse time do Ceará, mas, né, também poupou para a Sul-Americana e vamos ver o que vai ser. Vamos ver se vai ter dado certo, né? O que a gente espera de uma certa forma é que toda essa mobilização que o Inter está fazendo para esse jogo de terça-feira, que tenha valido a pena, de repente, abrir mão de 3 pontos lá no Ceará para alçar alguma coisa maior. Tomara que seja isso. Cara, eu vi mais ou menos isso que tu comentou. Eu acho que o Inter abriu mão de 3 pontos, que com esse time totalmente descaracterizado que foi a campo, o Inter empatou, teve chance de ganhar, teve chance de perder e tal, mas, cara, o Ceará é muito fraco, é muito fraco. Isso deu para ver muito, muito claramente. Então, cara, eu não vou nem, não tem nem muito o que comentar do jogo, porque o jogo foi muito ruim, foi muito fraco. Como tu bem comentou, 2 times mais preocupados em brigar, em sair no soco, se agarrar. Tudo começou lá no início ainda, com o lance do Moisés, que ele tomou cartão amarelo por uma suposta agressão. Aí o Ceará abriu o placar, o Moisés empatou e fez comemorou com a mão no ouvido, assim. Acharam que era zoeira com a torcida, foram para cima dele, e aí o jogo descambou. Muito De também por uma causa da certa forma, né? Desculpa te cortar, mas lembrei agora, né? O Moisés tem uma questão do. Ele foi jogador do Bahia, né? E tem É verdade. ele tem uma certa rixa lá dentro o Bahia com o Ceará, né? No Sim. Nordeste. Então, daqui a pouco ele fez essa aí para. Não, exatamente. Mas, cara, e como eu falei, tipo, esses negócios das brigas, muito em função da péssima arbitragem do Rodolfo Toschi Marques. Cara, toda hora os jogadores se pegando, se empurrando, discutindo, bolinho, bolinho. Cara, expulsa. Tu dá cartão amarelo aqui, dá cartão amarelo ali. Leva no papo, perdeu o jogo, cara. Porra, sabe? A arbitragem muito fraca, o jogo totalmente amarrado, totalmente brigado, Picotado, né? discutido. Picotado, um jogo picotado. Picotado, cara. Sério, olha, é ridículo, cara, é ridículo. Não tem o que falar. Aí não acaba não rolando o jogo, os times tentam, atacam, aí é falta, aí é mais um bolo. Aí culminou que tu falou na expulsão do Cadorini. Mas fora isso, cara, é aquela coisa, não tem muito o que falar. Teve o gol de pênalti do Lima, aí o Moisés empatou de cabeça, teve mais algumas oportunidades, teve o gol anulado por impedimento do Ceará, teve ainda outro chute de fora da área, uma baita defesa do Kehler, que podia ter dado a vitória pro Ceará. O Inter, não vou dizer que conseguiu atacar muito, criar, só que o Ceará também não conseguia. O Inter defensivamente conseguia segurar bem, né, o sistema defensivo, com o Kaique Rocha e o Moledo, uma zaga bem segura. Então, é aquilo Cara, que eu eu falei, gosto cara, muito não, do Kaique Rocha. Eu vou ser eu bem acho sincero contigo. é um Assim, bom eu zagueiro, acho né? ele é um bom zagueiro. Eu não. Claro, eu acho que o Inter também, de uma certa forma, está tentando rodar um pouco o elenco e tudo mais, mas eu acho ele um zagueiro muito bom e muito seguro ali pelo lado esquerdo, Sim. porque normalmente quando ele joga por ali, né? Daqui a um pouco tá caindo de maduro uma zaga com o Vitão e ele, apesar de ser uma zaga muito jovem, né? Mas são Uhum. jogadores bem seguros, pelo menos até o Moledo readquirir um ritmo, né? Que hoje ele sentiu Sim. bastante. Eu concordo com isso, o Moledo precisa de ritmo. E aí, só pra. O jogo não tem muito o que falar, cara. Acho que o árbitro estragou a partida em não ser pulso firme e parar com as bobagens dos jogadores. E aí, é um Inter desfigurado, um Ceará ruim. Não tem partida, cara. Os times tentam. O Inter não tinha coesão tática, não tinha entrosamento. Conseguia criar um pouco, naquela coisa assim. Eu acho injusto avaliar tecnicamente os jogadores, tipo um Tauan Lara, que até saiu no intervalo. Então, vou me abster nesse momento, porque é um time muito desfigurado, então é difícil. Não, esse cara foi bem, agora pode ser titular. Sabe, não tem, cara. É um time muito perdido, os caras não sabem muito bem onde é que vai estar o companheiro. Enfim, acaba nisso.
Mas eu queria citar, já para encaminhar esse nosso encerramento, uma coisa que tu citou, que aí talvez uma crítica pro Mano, né, cara? Pô, o, o Estevão e o Maurício comentou, tipo, eles costumam entrar no final do jogo, o Estevão entrou no final da última partida, e aí ele foi reserva hoje, reserva do time reserva. Pô, se ele entrou, digamos assim, são 5 substituições, se ele foi um dos 16 jogadores que jogou lá no Chile com o time titular, como é que com o time reserva ele também é banco? Sabe? Tipo, pra mim não faz sentido isso. Então por que ele entrou lá? Se ele, tipo, não tinha, digamos, condição nem de ser titular do time reserva. É coisa que pra mim não tem cabimento. E aí Não que tu cabe, falou, né? São as não, escolhas estranhas, né? exatamente. E aí tu vê que, tipo, o Mano, ele acaba usando um número muito limitado de jogadores, né? Tu falou de não dar minutagem para alguns jogadores. É sempre os 11, aí tem sempre, digamos, os 5 ou 6 reservas que entram mais. E tem jogadores que todo mundo quer ver, todo mundo quer ter uma noção de como é que joga. Aí, pô, tá o Alara, pô, vai jogar. É fora de função. Aí o Estevão, que entrou no último jogo, hoje entra de novo reserva, em vez de começar a partida, que poderia ter começado. Então são coisas que tu pega assim, tipo, o que o Mano pensa da partida, sabe? O que o Mano pensa que tá fazendo? Porque eu acho que peca um pouco nisso. Dá mais vantagem pra esses guri, meu. Se tu quer, já quer. Eu não vou dizer abrir mão de pontuar. Mas só botar um time segurado, então bota os caras. Se o cara entrou no último jogo, o mínimo é ele ser titular dessa partida. Com certeza. Mas, enfim, né? Enfim, que dizer, né? Acho que foi um erro do Mano. Mas, cara, Wesley Moraes pra mim hoje já marcou o passaporte pra fora do Beira-Rio. Que jogador horroroso, pelo amor de Deus. Não tem capacidade de vestir a camisa do Inter. Ele E já ouvi também não que o tem Inter. aquele feeling, né? Não tem cheiro de Não, gol, não né? tem. Não, e já vi que o Inter tá louco pra se livrar dele, então a tendência é que ele realmente saia. E é isso, cara. Não tem mais muito o que falar. Um jogo muito ruim. Dois times muito fracos na partida de hoje, com uma arbitragem ao nível da partida, fraquíssima. Poderia ter sido melhor, com um árbitro melhor, acho que teria tido um pouco mais de bola rolando. Que foi basicamente o que faltou na partida de hoje. E com Cara, isso, né? Um empate. destacar também a falha do Heitor, né, cara? De novo, um lance Ah, muito de novo, é parecido verdade, muito bem com o lance lembrado. contra o Colo-Colo, em que ele titubeia, não define o lance, e aí o jogador consegue dar uma casquinha de cabeça e depois na sequência ele sofre o pênalti, né? O Heitor estava Isso. soberano na bola e deixa o jogador chegar, parece meio desligado, meio fora do prumo, né? Então Totalmente, é cara, mais um totalmente. jogador que eu não acredito que o Inter vá fazer muita força se chegar alguma possibilidade de um empréstimo, alguma coisa assim. Mesmo hoje o Inter não tendo um lateral direito reserva para o Bustos, fora ele, né? Não, é a tendência. Eu tava ouvindo na semana passada que parece que tem propostas por ele para chegar, tanto que por isso que o Inter renovou o contrato com ele, né? Para ter uma segurança e tentar fazer alguma grana. É que é uma coisa, né? Ele é bem jovem e ele é um jogador que ofensivamente ele corresponde, mas defensivamente ele falha demais. Então ele precisa Vale. ter uma segurança muito forte ali. E aí tu bota um Moledo que está há muito tempo sem jogar, ou um Isso. Vitão que é um jovem ainda, né? Tem bastante a evoluir na função. De Sim, uma certa forma se torna um pouco imaturo ali e não tem concordo. auxílio, né? Mas não é um jogador desprezível. Eu penso sempre que o jogador jovem é ativo do clube, quando tem possibilidade de pela idade de negociar, o Inter fez certo, a meu ver, renovar com ele, apesar dele não estar desempenhando boas partidas, mas ele já deu alguns resultados interessantes para o Inter e provavelmente tenha mercado, né? É, e para render uma grana. Era para pegar uma grana e trazer alguém melhor para a posição, que possa Exatamente, é o corresponder que numa precisa. ausência do Bustos. É o que precisa, porque tá complicado, tá comprometendo muito. Mas só repassando, então, o Inter volta a campo na terça-feira, novamente, terça-feira, às 21h30 no Beira-Rio, para definir o seu futuro na Sul-Americana contra o Colo-Colo. Como sabem, perdeu o primeiro jogo por 2-0, tem que reverter. 2 gols de diferença, pênaltis, 3 gols de diferença, o Inter está classificado pelo Brasileirão. O Inter volta a campo só na outra segunda-feira, onde recebe o América Mineiro no Beira-Rio às 8 horas da noite.
Meu querido amigo, mais algo a acrescentar para encerrarmos? Cara, tem que lotar o Beira-Rio inteiro, sim. É o mínimo que eu espero da Tem que torcida. lotar e tem bastante promoção, né? Tem. Tem Até eu promoção. tô tentando, tô pleiteando. Quando vê, Olha aí, aparece já o Rodrigão gostamos, lá. hein? É o Dibre do Beira-Rio. É, Meu querido Rodrigo Cordeiro, um grande abraço, meu velho. Valeu. feito, Fernando. Até a próxima. Até a próxima. Meus queridos amigos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Estaremos de volta em seguida, daqui a pouco mais, amanhã, para Grêmio e Bahia. Última coisa, né? A rodada não acabou, amanhã a gente atualiza melhor, mas enquanto gravamos, o Inter está em 5º lugar. Pode perder algumas posições ainda? Não pode perder. Estou analisando a tabela enquanto falo com vocês. Então o Inter encerra, né, sua 15ª rodada do Brasileirão na 5ª posição com 25 pontos. Um grande abraço e até a próxima.